Olá, meu povo querido! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Exatas em Foco. Nesse vídeo, vamos resolver a prova de matemática do concurso do Banco do Brasil, ano 2021, modelo B. Começando então por esta questão aqui, a questão de número 16. Vamos lá. Para os 6 primeiros meses de um investimento, a evolução em milhares de reais de um certo investimento de R$3.000 é expressa pela fórmula m de x igual a menos 1/4, que multiplica x menos 4 ao quadrado mais 7, onde m de x indica quantos milhares de reais a pessoa poderá retirar após x meses desse investimento. Um cliente pretende deixar esse investimento por 6 meses. Nesse caso, de quanto será a sua perda em reais em relação ao máximo que ele poderia ter retirado? Veja, para responder essa questão, nós precisamos calcular duas coisas. Primeiro, devemos calcular a quantia que ele retirou após esses 6 meses e devemos calcular também a quantia que ele poderia ter ganho se ele tivesse retirado no momento que o investimento estivesse no seu máximo. Ou seja, olha só, como ele pretende deixar esse investimento por 6 meses, nós devemos calcular a quantia de dinheiro que ele irá retirar depois desses 6 meses e para isso vamos usar esta função que ele nos deu. Essa função indica quanto de reais que a pessoa irá retirar após um determinado período, e esse período aqui no caso é 6 meses, por isso que nós vamos colocar os 6 aqui, e fazendo essa conta nós vamos descobrir quanto que esse sujeito vai retirar após os 6 meses, ou seja, ficará menos 1/4, que multiplica 6 menos 4 ao quadrado, mais o número 7. Assim, o m de 6 é igual a menos 1/4, que multiplica, veja só, 6 menos 4 é 2. 2 ao quadrado é 4. Então, ficará assim. Agora, m de 6 é igual, podemos simplificar este 4 com esse 4, ficando menos 1 mais 7, que é igual a 6. Ou seja, após os 6 meses, esse sujeito retirou 6 milhares de reais. Veja, a unidade aqui está em milhares de reais, ou seja, temos aqui 6.000 reais. Por outro lado, agora nós vamos calcular qual que é o máximo que essa função atinge. Vamos fazer isso observando que esta é uma função do segundo grau, veja só, menos 1/4, que multiplica x menos 4 ao quadrado mais 7, ela é uma função do segundo grau, e toda função do segundo grau, com concavidade voltada para baixo, é uma parábola. Vou fazer aqui um pequeno esboço, mais ou menos, e o que nós estamos interessados é nisso aqui. Qual é o valor máximo que essa parábola atinge? Esse valor máximo que a parábola atinge é conhecido também como sendo y-vértice, que, por sua vez, é calculado fazendo menos delta sobre 4a. Então, vamos achar o delta desta função do segundo grau e vamos achar também o parâmetro a desta função do segundo grau. Mas, para isso, nós devemos desenvolver esse produto aqui, essa potência de número 2. Ou seja, ficará m de x igual a menos 1/4, que multiplica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então ficará menos 8x, mais o quadrado do segundo, o quadrado de 4, é 16. E aqui, mais o número 7. Agora, pegando esse menos 1/4 e multiplicando por estes 3 termos, efetuando a distributiva, teremos menos 1/4 de x ao quadrado, mais 8x dividido por 4, menos 16 dividido por 4, mais o número 7. Assim, temos que m de x é igual a menos 1/4 de x ao quadrado, mais 2x, pois 8 dividido por 4 é 2, menos 4, porque 16 dividido por 4 é 4, e por fim, mais o número 7. Assim, o m de x é igual a menos 1/4 de x ao quadrado, mais 2x, mais o número 3. Agora, veja, aqui em cima, o nosso objetivo, assim como falado, é encontrar o y-vértice, ou seja,
O y vértice é menos delta sobre 4a. O parâmetro a equivale a menos 1/4, que já está aqui. O que falta nós calcularmos é o delta. Então, vamos colocar aqui delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4ac. Esta é a fórmula do delta. Assim, ficará delta igual a b ao quadrado. O b é o número mais 2, então ficará 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, que é menos 1/4, que multiplica o c, que é 3. O c é o termo independente aqui, o mais 3. Assim, teremos então que o delta é igual a 4, porque 2 ao quadrado é igual a 4, e aqui esse 4 simplifica com esse 4, ficando 1 vezes 3, que é 3, e como menos com menos dá mais, então ficará mais 3. Assim, o delta é igual a 7. Agora, nós podemos calcular o y vértice, usando a fórmula que nós já escrevemos ali acima, veja só. O y vértice é igual a menos delta, então ficará menos 7 em cima, dividido por 4, que multiplica o parâmetro a. O parâmetro a é menos 1/4, então ficará 4, que multiplica menos 1/4. Simplificando esses dois 4s, teremos menos 7 dividido por menos 1. Ou seja, menos 7 dividido por menos 1 é igual a 7 positivo. Menos com menos resulta em mais. Assim, o que nós temos? Nós temos que o sujeito retirou R$6.000, mas esse investimento tinha potencial para atingir R$7.000. Então, a diferença entre R$6.000 para R$7.000 é igual a R$1.000. Resposta correta, letra A. A próxima questão é a questão de número 17. Seu enunciado diz assim: um garçom ganha um salário fixo por mês mais gorjetas diárias. Como regra, ele se propôs a cada dia do mês guardar um pouco do que ganha de gorjetas para fazer uma reserva financeira, que é depositada no banco ao fim do dia 30, exceto em fevereiro. No dia 1, ele guarda R$1, no dia 2, guarda 2, no dia 3, R$3, e assim sucessivamente, até que no dia 30, ele junta R$30 ao que vinha guardando e faz o depósito. Em um determinado mês de 30 dias, ele precisou gastar tudo que havia juntado até o fim do dia 15, mas quis repor este gasto. Para isso, guardou do dia 16 até o dia 30 um valor fixo de X por dia, de modo que, no fim do mês, depositou a mesma quantia que vinha depositando todos os meses, exceto em fevereiro. Qual é o valor de X? 20, 23, 25, 27 ou 31? Bom, vamos calcular aqui quanto que este garçom teria guardado se ele tivesse juntado todos esses 30 dias, essas quantias que ele fala aqui no enunciado. Olha só, R$1 no primeiro dia, R$2 no segundo, R$3 no terceiro e assim sucessivamente durante 30 dias. Veja, então, se ele não tivesse gasto aqui no dia 15, as economias que ele havia guardado até esse dia, vamos ver quanto que ele teria juntado se ele tivesse conseguido guardar todos os 30 dias, assim como ele já faz segundo enunciado. Olha só, ele guardaria 1 no primeiro dia, mais 2 no segundo, mais 3 no terceiro, até o dia 30. Então, se ele não tivesse gastado as economias aí até o dia 15, ele teria juntado durante os 30 dias. E para nós fazermos esta soma, que é fácil, quando nós temos números em sequência, que é o caso aqui, 1, 2, 3, 4, até o 30, para nós calcularmos esta soma, basta nós pegarmos o primeiro número, que é o número 1, somarmos ao último número, que é o número 30, e multiplicarmos, atenção, veja só, pela metade de elementos. Veja, nós temos aqui um total de 30 elementos. Então, nós devemos multiplicar pela metade de 30, que é igual a 15. Assim, 1 mais 30
é igual a 31. E, por fim, se nós fizermos aqui 31 vezes 15, o resultado será 465. Então, veja, se ele tivesse juntado dinheiro durante os 30 dias utilizando este método, ele teria, ao final, R$ 465. Mas, quando ele chegou aqui no dia 15, ele precisou, veja só, gastar tudo que havia acumulado até então. Agora ele tem 15 dias para repor este gasto e ele decide, veja só, depositar um valor fixo de X reais por dia durante esses últimos 15 dias a fim de bater a sua meta aqui, que é 465. Então, a conta que nós devemos fazer aqui agora é o seguinte, veja só, eu tenho 15 dias vezes uma quantia X fixa durante esses 15 dias, que eu não sei qual é o valor que será depositado por dia, mas eu sei que quando eu pegar 15 vezes essa quantia, eu tenho que bater a minha meta de 465. Assim, se nós dividirmos aqui ambos os lados por 15, ficará x igual a 465 dividido por 15. E se nós fazermos esta divisão aqui, 465 dividido por 15, o resultado será 31. Ou seja, durante os próximos 15 dias, ele deve guardar exatamente R$ 31 por dia, a fim de que ele chegue no final do mês e tenha os R$ 465. Ou seja, a resposta certa é a letra E. A próxima questão é a questão de número 18. Seu enunciado diz assim: uma empresa paga um salário bruto mensal de R$ 1.000 a um de seus funcionários. Além desses honorários, a empresa deve recolher o FGTS desse empregado. Sabendo-se que o valor pago corresponde a aproximadamente 8,33% do salário bruto, qual o valor pago a título de FGTS por esse funcionário? Veja só, a empresa paga um total de R$ 1.000 de salário bruto a este funcionário e também recolhe uma determinada parcela correspondente ao FGTS. Então, é correto afirmar que a empresa paga por esse funcionário um total de R$ 1.000 mais a parcela referente ao FGTS, que corresponde a 8,33% do salário bruto, que é R$ 1.000, ou seja, 8,33% vezes os R$ 1.000. E assim temos, então, 1.000 mais 8,33% é a mesma coisa que 8,33 dividido por 100. E olha só, podemos, então, simplificar os dois zeros que estão aqui abaixo do 100 com dois zeros que estão aqui abaixo do 1.000, restando, então, um total de 1.000 mais, agora veja, 8,33 vezes o número 10 resulta em 83,3. E 1.000 mais 83,3 é igual a R$ 1.083,30. Ou seja, a resposta correta é a letra E, R$ 1.083,30. Vamos agora para a questão de número 19. Vamos lá. Um banco está planejando abrir uma nova agência em uma cidade do interior. O departamento de marketing estima que o número de clientes da agência NC, em função do número de meses decorridos, T, desde a inauguração, seguirá a seguinte função exponencial. Quantos meses completos após a inauguração, o número estimado de clientes da agência será superior a 2.000. Então, veja, aqui ele nos deu uma função que nos dá um número de clientes em função do tempo. A função é o número de clientes em função do tempo é igual a 100 vezes 2 elevado ao tempo. A pergunta é a seguinte: quantos meses completos após a inauguração o número estimado de clientes da agência será superior a 2.000? Então, veja,
o número de clientes é dado por esta expressão. E eu quero que este número de clientes seja maior, seja superior a 2.000. Então, nós podemos partir daqui para resolver essa questão aí, porque ele está nos perguntando quantos meses completos a quantidade de clientes será superior a 2.000. Ou seja, qual é o T que nós devemos colocar aqui, a quantidade de meses, para que esta desigualdade, para que esta inequação, ela seja válida. Bom, partindo desta desigualdade aqui, nós podemos fazer o seguinte, podemos dividir por 100 ambos os lados da nossa expressão, ou seja, ficará igual a 2 elevado a t maior que 20, pois aqui nós simplificamos estes dois zeros, e aqui também do outro lado simplificamos os dois zeros. E assim, 2t deve ser maior que 20. A questão, veja, está no t. Nós estamos em busca do t que satisfaça aí essa relação. 2 elevado a qual número é maior que 20? Agora, nós devemos ter conhecimento das potências de 2. Veja, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 4 é 4, 2 elevado a 3 é igual a 8, 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, veja, o t não pode ser nem 1, 2, 3 ou 4. Eu devo colocar um t de forma que 2 elevado a t dê maior que 20. Agora, veja, 2 elevado a 5 é igual a 36. E 36 é maior que 20. Ou seja, o t ele deve ser, no mínimo, de 5 meses para cima, considerando que nós estamos contando aqui meses completos, como diz aqui o nosso enunciado. Ou seja, a resposta é a alternativa E. T é igual a 5. Devem ser passados 5 meses, no mínimo, para que a quantia de clientes, a quantidade de clientes, seja maior que 2.000. Vamos agora para a última questão, a questão de número 20. Seu enunciado diz assim: um banco está selecionando um novo escriturário e recebeu um total de 50 currículos. Para o exercício desse cargo, 3 habilidades foram especificadas: comunicação, relacionamento interpessoal e conhecimento técnico. As seguintes características foram detectadas entre os candidatos a essa vaga. Veja, agora nós temos aqui uma série de informações que nós iremos utilizar para responder essa questão. Veja só, 15 apresentavam a habilidade de comunicação, então vamos escrever aqui abaixo. C para comunicação e nós temos um total de 15. Agora veja só, 18 apresentavam habilidades de relacionamento interpessoal. Então vamos colocar aqui R, I para relacionamento interpessoal, e isso será igual a 18. Continuando, veja que 25 apresentavam conhecimento técnico. Então vamos representar aqui conhecimento técnico por essa abreviação, letra C e letra T, e isso é igual a 25. Agora, continuando a leitura, veja só, 6 apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal e de comunicação. Então, vamos colocar aqui relacionamento interpessoal e comunicação igual a 6. E aqui abaixo, veja só, 8 apresentavam habilidade de relacionamento interpessoal e conhecimento técnico. Então, vamos colocar relacionamento interpessoal e conhecimento técnico, temos aí um total de 8. E aqui agora, olha só, 2 candidatos apresentavam todas as habilidades. Então, comunicação e relacionamento interpessoal e conhecimento técnico, os candidatos que apresentavam essas 3 habilidades são um total de 2. E aqui, por fim, veja só, 8 candidatos não apresentavam nenhuma das habilidades. Então, vamos colocar aqui N de nenhuma e vamos marcar o número 8. Bom,
Com base nessas informações, pergunta-se qual o número total de candidatos que apresentam apenas uma das 3 habilidades apontadas. Bom, para resolver este problema, o mais indicado é nós representarmos essas informações usando aqueles diagramas de Venn. Eu vou construir aqui, olha só, alguns círculos, e aqui nesses círculos são os candidatos que apresentam a habilidade de comunicação. Nesse outro círculo, aqui à direita, são candidatos que apresentam a habilidade de relacionamento interpessoal, e aqui abaixo, esse círculo, que está aqui na parte inferior, são os candidatos que apresentam conhecimento técnico. E agora nós vamos colocar as informações nesse esquema aqui, começando sempre pelo meio, começando sempre pela quantidade de candidatos que possuem as 3 habilidades, ou seja, vamos pegar esse 2 aqui e vamos colocar aqui no meio, na interseção dos 3. Afinal, são 2 candidatos que possuem essas 3 habilidades. Agora vamos colocar os candidatos que apresentam 2 habilidades, que estão ali na interseção de 2 a 2. Por exemplo, veja estes 6 aqui. São 6 candidatos que estão no relacionamento interpessoal e na comunicação. Veja que no relacionamento interpessoal e na comunicação, a interseção deles, eu já tenho o número 2 aqui. Então, para eu ter um total de 6 nesta interseção dos 2 conjuntos acima, eu devo colocar aqui não 6, mas sim 4 candidatos. Veja se faz sentido. A interseção de relacionamento interpessoal com a comunicação deve ter aqui um total de 6 candidatos, como indica aqui abaixo. Como nós já tínhamos 2, faltavam 4 candidatos aqui acima. E o mesmo raciocínio nós vamos usar para colocar esse 8 aqui. Esses 8 candidatos que estão no relacionamento interpessoal e no conhecimento técnico, que estão na interseção dos 2 conjuntos à direita, eu não posso simplesmente colocar o número 8 aqui, porque existe um total de 8 candidatos nessa interseção, mas já tenho 2. Ou seja, o que eu tenho que colocar aqui, então, na verdade, é um total de 6 candidatos. Assim, 2 mais 6 resulta em um total de 8. Agora, esse 8 aqui, que está do lado direito, esses 8 candidatos que não apresentam nenhuma habilidade, vamos colocá-los aqui afora. Olha só, vamos escrever 8 aqui, indicando que eles não pertencem a nenhum desses conjuntos. Repare também que eu tenho aqui 18 candidatos no relacionamento interpessoal. Então, aqui, dentro do relacionamento interpessoal, eu devo ter um total de 18. Mas veja, eu já tenho 4, já tenho 2 e já tenho 6. A questão é, quem eu coloco aqui para que a soma de todos eles resulte em um total de 18? Bom, se nós fazermos aí uma conta rápida, nós veremos que aqui faltam exatamente 6. Assim, 4 mais 6 mais 6 mais 2 resulta aí em um total de 18. Agora repare que essas duas informações aqui, os 15 que estão na comunicação e os 25 que estão no conhecimento técnico, essas duas informações, somente elas, não nos permitem descobrir aí quem são os números que vão aqui, aqui e aqui. Nessa fase do problema, o mais indicado é nós representarmos esses valores aí por algumas incógnitas. Eu vou colocar aqui x, y e z. Veja que o x é a quantidade de pessoas que apresentam somente a habilidade de comunicação, enquanto que y é a quantidade de pessoas que apresentam exatamente a habilidade de comunicação e a habilidade de conhecimento técnico. E, por fim, a quantidade z é a quantidade de pessoas que apresentam somente o conhecimento técnico. Lembrando que o enunciado nos pede aqui abaixo, veja só, o seguinte: com base nessas informações, qual é o número total de candidatos que apresentam apenas uma das 3 habilidades? Então, nós devemos
pegar este 6, que é a quantidade que apresenta apenas relacionamento interpessoal. Devemos pegar esse Z, que é a quantidade de candidatos que apresentam somente conhecimento técnico, e devemos pegar esse X, que é a quantidade de candidatos que apresentam somente a comunicação, e devemos somar esses valores aí. Olha só, X mais Z mais 6. É isso aqui que nós devemos encontrar, tudo bem? Bom, continuando agora, veja só, nós podemos escrever algumas igualdades. Por exemplo, se nós somarmos o x com o y, com o 4, com o 2, somarmos todos que estão aqui dentro da habilidade comunicação, ou seja, x mais y mais 4 mais 2, se nós somarmos todos que estão ali no primeiro conjunto, isso tem que dar um total de 15, como indica aqui abaixo, olha só. Isso aqui é igual a 15. Assim, 4 mais 2 é 6. Você pode escrevê-lo subtraindo do lado direito. Ficará x mais y igual a 15 menos 6, que é 9. Por outro lado, veja só aqui abaixo. A quantidade de candidatos que apresentam conhecimento técnico é igual a 25. Então, vamos aqui no conhecimento técnico e todos que estão aqui dentro desse conjunto abaixo, inferior, do conhecimento técnico, deve dar aí um total de 25. Ou seja, o Z mais Y mais 2 mais 6 deve dar um total de 25. E assim como antes, veja, podemos somar o 2 com 6, que dá 8, e subtraí-lo do lado direito. Então, ficará Z mais Y igual a 25 menos 8 igual a 17. Agora, veja, nós temos uma informação aqui no nosso problema que não foi usada até esse momento. Na segunda linha do enunciado, veja só, temos um total de 50 currículos. Então, se nós somarmos todos os elementos que estão aqui no nosso esquema, isso deve dar um total de 50. Ou seja, se nós somarmos o x mais o y mais o z mais o 4 mais o 2 mais o 6 mais o 6 e mais o 8 que está aqui fora, não vamos esquecer dele, isso deve dar um total de 50. E se nós somarmos estes números aqui que estão do lado esquerdo, isso dá um total de 26, que pode ser colocado do outro lado, subtraindo, e aí nós ficaremos com x mais y mais z é igual a 50 menos 26, que resulta em 24. Agora, repare que nós temos aqui acima x mais y somados que resultam em um total de 9. Então, nós podemos pegar esse valor e colocar aqui abaixo, porque o que nós temos aqui abaixo é justamente o x mais y. Então, no lugar de x mais y, vamos colocar 9. Então, ficará 9 mais z é igual a 24. E disso, nós tiramos que o z ele deve valer um total de 15. Veja, é importante nós encontrarmos o valor de z, porque o que nós precisamos calcular, como indica aqui acima em verde, é x mais z mais o número 6. O valor de z nós já temos, que é igual a 15. O que falta agora é nós descobrirmos o valor de x. Para isso, vamos repetir esta igualdade que nós temos aqui. X mais y mais z é igual a 24, então vamos colocar aqui, x mais y mais z é igual a 24. E agora repare o seguinte, que o z somado com o y, essa soma aqui, z mais y, nós temos aqui acima, veja só, é igual a 17. Então, no lugar de z mais y, vamos colocar 17. Assim ficará x mais 17 é igual a 24. E disso, nós tiramos que o x é exatamente igual a 7. Assim, nós temos o valor de z, temos o valor de x, então podemos calcular esta expressão aqui em verde acima, porque é isso que nós
precisamos calcular para resolver o exercício. E assim, se nós somarmos x, que é 7, mais o z, que é 15, mais esse número 6, nós teremos um total de 28 candidatos. Assim, a resposta certa é a letra A. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero também que você tenha conseguido acompanhar as nossas resoluções. Deixe seu like, comente, caso você tenha alguma sugestão para nos dar. Um grande abraço e até a próxima!